Uma boa noite na paz de Jesus. Meus irmãos, que alegria estar com vocês nessa noite para compartilhar o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Trago aí um abraço da Igreja Batista da Zona Leste. Antes de vir para cá para estar com os irmãos, eu passei lá na igreja para receber o pastor que ficou pregando lá hoje no meu lugar. E igreja é algo maravilhoso, porque onde você chega numa igreja, se você é crente, você está em família. Você está em família, porque todos somos filhos de Deus, na igreja, filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus. E isso é um privilégio muito grande. Por isso, meus irmãos, eu tenho grande alegria em estar com vocês e parabenizar essa igreja pelo aniversário, mas também relembrar que todo aniversário é momento de se lembrar o que passou, de se celebrar o que passou. Via de regra, a gente não gosta de relembrar as coisas ruins, né? A gente só gosta de relembrar as coisas boas, e é bom mesmo. Mas também todo aniversário é uma oportunidade de olhar para frente, olhar para o futuro, saber que o Senhor, Maranata, conduziu os irmãos até aqui, e daqui levará os irmãos adiante. Então todo aniversário eu também penso que é uma reflexão que todos nós devemos fazer, de como será o nosso futuro, de como agiremos no futuro. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, que é o texto base para esse tema: proclamemos a verdade ao mundo. E essa verdade escrita aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, relembrando o que nós ouvimos ontem, é uma exortação a Timóteo, mas também uma exortação para cada um de nós enquanto igreja, tanto pessoalmente como também coletivamente, porque diz a palavra que nós somos filhos de Deus, mas que também nós somos membros de um só corpo, não é isso? Se estamos unidos à igreja do Senhor, Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Eis aqui as mãos do Senhor trazendo água. Eu já elogiei ali quando cheguei as cenourinhas de Jesus. Que bênção, viu? E o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo aqui no verso 15 é o seguinte: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como aprovado por Ele, pelo próprio Deus. A base para essa aprovação é que você seja um obreiro, seja um trabalhador, que não tem do que se envergonhar, ou seja, que faz o seu trabalho de forma esmerada, que faz o seu trabalho de forma esforçada, que faz o seu trabalho a ponto do próprio Deus aprová-lo, dizendo: você está fazendo o que eu ordenei que você faça. E como seria esse trabalho? Manejando bem, trabalhando bem, o que? A palavra da verdade. A palavra da verdade. E a mensagem do Senhor nessa noite, para nós e para nos relembrar, é exatamente entendendo que verdades são essas que nós devemos proclamar ao mundo, como irmãos em Cristo, como servos de Deus e como igreja. O que reside nessa verdade? E antes, quero relembrar aos irmãos que a verdade, ela tem um nascedouro,
ela tem uma origem, ela tem uma gênesis. Deus estabeleceu a verdade. Ele estabeleceu a verdade quando Ele criou todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o universo, sobre qualquer aspecto dele, você pode ouvir a palavra de Deus e você vai ter certeza de que aquilo é a verdade, porque Ele é o Criador. Ele estabeleceu a verdade. Mas o que é o contrário da verdade? O que é o contrário da verdade, irmãos? É a mentira. A mentira também tem um nascedouro, ela também tem uma gênesis. Assim como Deus é o pai da verdade, também existe o pai da mentira. E Ele estabeleceu a mentira. E nós não vamos falar o nome dele. Podemos falar aquele a quem nós não referimos o nome, porque ele não é digno de ser citado. Ele estabeleceu a mentira, mas Ele a estabeleceu com um propósito. Como também Deus estabeleceu a verdade com o propósito. A verdade é vida. A verdade é vida. Deus estabeleceu a verdade com o propósito da vida. A própria vida em Jesus é chamada de verdade. Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o inimigo também estabeleceu a mentira com um propósito. Pois é. E o propósito estabelecido pelo diabo da mentira é a morte. É a morte, é o engano. É o engano que leva à morte. Relembre como a mentira foi estabelecida no mundo. O Senhor cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher. Obrigado. Os estabelece num lugar maravilhoso, cheio de vida, cheio de animais, privilegia o homem com o direito de dar nome aos animais. Vê quando ele estava só, dá a ele um presente maravilhoso que é a mulher. Estabelece como as coisas deveriam acontecer dali para frente, e estava tudo muito bem. Mas o diabo, vestido de serpente, questiona o que Deus estabeleceu. E por que ele questiona? Porque dentro da liberdade dele, ele se sentiu pleno de discordar de Deus e dizer: eu não quero as coisas do jeito daquele que me criou, eu quero as coisas de maneira diferente. Eu não vou mais obedecer às ordens do meu Criador, porque eu acho que eu não preciso mais dele. Satanás, antes de criar uma mentira, ele acreditou numa mentira terrível. Como pode a criatura não ser dependente do seu Criador? Não existe isso. Isso é impossível. Então ele vai até lá, a criação que conhecia a verdade era clara, ela era expressa, ela era entendível, ela era fácil de compreensão. Qual era a verdade? Você pode comer de todos os frutos de qualquer árvore desse jardim, menos dessa aqui. Estava simples, estava não? A verdade é simples. A verdade é simples, ela é entendível, não tem enigma na verdade. Não precisa de muito exercício para entender o que é verdade. A verdade era clara.
E a verdade ainda foi complementada da seguinte forma: se você comer do fruto dessa árvore aqui, você vai morrer. Você vai morrer. É o pai com o filho, né? Eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho tem 13 anos. Então, eu tive filho velho, né? Temporão. E aí os meninos pequenininhos, levava eles aqui, ó, você está vendo aquela tampazinha branca ali que tem 3 buraquinhos ali, o nome daquilo ali é tomada. Se você meter um prego lá, você vai morrer. Você vai morrer. E morre mesmo. Por isso que eu não acreditava que eles poderiam cumprir, então eu comprava aquelas tampinhas de tampa tomada e tampava tudinho, para eles não irem lá e morrer. Aí Satanás, serpenteando por lá, chega lá e diz assim: o que Deus disse? Aí Eva repetiu a verdade de Deus. Ela disse assim: Deus disse o seguinte: nós podemos comer de toda fruta aqui, banana, maçã. Imagina a infinidade de fruta que tinha naquele jardim, porque Deus é muito criativo na sua criação. Você já percebeu que o nosso Criador, Ele é muito criativo? Que coisa deliciosa! Deus criou o piqui, irmãos, para nós botar no feijão. Quem não gosta está pecando. Para quem não gosta de piqui, Deus criou o murici, né? Aí Eva repetiu direitinho: olha, se nós comermos do fruto dessa árvore, nós vamos morrer. Sabe o que o diabo disse? Morre nada, morre não. Olha, não morre não. Não morre não. Na verdade, deixa eu lhe dizer o que é que está acontecendo aqui, que você está sendo enganada, Eva. Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser como Deus. E aí diz a palavra em Gênesis capítulo 3, que a partir daquele momento, iludida pela mentira, Eva olha para aquela árvore e para aquele fruto de maneira diferente. E olhando para aquele fruto, ela reconhece que aquele fruto é agradável aos olhos, ou seja, chamou atenção. A mentira destacou aquele fruto. E mais, diz a palavra de Deus que Eva achou aquela fruta agradável ao paladar. Ela experimentar a mentira lhe trouxe uma sensação maravilhosa, tão boa, que além de comer, ela foi lá e deu para Adão, e o abestado foi e comeu. Porque se ele não tivesse comido, Jesus vinha, morria no lugar de Eva, ela salva, e nós estávamos todo mundo muito bem. E graças a Deus não vai ter pecado no céu, porque senão nós ia lá dar uma pisa em Adão. A mentira foi estabelecida ali. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Adão e Eva morreram. Eles perderam a comunhão com o seu Criador. E o pecado entrou na humanidade. E diz a palavra, anos e anos e eras depois, que o salário do pecado é o quê? A morte, que é fruto dessa mentira. O salário do pecado é a morte. E só ganha salário quem trabalha. Só ganha salário da morte quem peca. E após Adão, todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. É uma verdade. Assim como é verdade no dia que Deus disse: se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Ao longo dos anos, a mentira e a verdade são apresentadas, a palavra de Deus, a palavra do inimigo.
Não existe meio termo nisso, é água e óleo, não se mistura. Não se mistura. Aqui no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você deve ser um obreiro que não tem do que se envergonhar, e você precisa manejar bem a palavra da verdade, porque a verdade é uma palavra, assim como o Senhor ministrou a palavra entendida, clara, audível a Adão e Eva. Ao longo do tempo ele se revela à sua criação, ele se revela ao ser humano, ele se revela de maneira geral. Não há como olhar para o universo e entender que tudo veio do nada, é impossível. A criação revela a existência de Deus. O salmista diz que os céus manifestam as obras de Deus, e que o firmamento manifestam as obras de suas mãos. Mas Deus também se revelou pela palavra específica, a sua palavra. E isso é tão sério que Deus estabeleceu a sua palavra num livro cheio de palavras. Deus manifestou a sua presença nesse mundo através de uma palavra: Emanuel, Deus conosco. Ele é a própria palavra, o Logos, como diz o apóstolo João. E esta palavra, palavra de Deus, e este livro, escrito durante quase 1500 anos de interregno, de autores diferentes, humanos, e compilados numa biblioteca de 66 livros, explica toda a trajetória da criação até a consumação de todas as coisas, que é verdade, vai acontecer, vai se cumprir a seu tempo. Como todas as profecias se cumpriram paulatinamente, uma a uma, com a pessoa de Jesus vindo na eternidade. Estudando os evangelhos, você vai em vários momentos ver os autores dos evangelhos dizendo como diziam as escrituras, e só se cumprindo. Você vê Jesus com os discípulos no caminho de Emaús: oh, como vocês são tardos de entender tudo que foi escrito. Vocês não lembram que o Messias foi profetizado, e que ele deveria vir e sofrer e ser entregue nas mãos dos pecadores, e morrer e ressuscitar? Tudo estava escrito, revelado pela palavra. É a palavra de Deus. Esse livro não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é verdade, absoluta, inquestionável, inerrável. E o que se opõe à verdade? A mentira. Se nós pudéssemos responder o apóstolo Paulo, quando ele poeticamente fala: se Deus é por nós, nós poderíamos dizer: o diabo, com a mentira dele, ele é contra nós, ele é contra a verdade. Jesus estabeleceu a verdade lá na oração de João capítulo 17, onde Jesus ora pelos discípulos e ora por nós, porque ele coloca lá na sua oração: eu oro por estes, mas eu também oro por aqueles que hão de vir, e nós estamos entre eles, os que hão de vir. Ele diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os, ensina-os, para eles se manterem na verdade. E a mentira combatia isso. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por que eles não receberam? Porque quando ele disse: eu sou o Filho de Deus, eles disseram: você está mentindo, nós não acreditamos em você, nós acreditamos que isso é uma mentira.
E por isso que até hoje, diz o apóstolo Paulo, o véu do templo ainda está no coração de muitos judeus, porque eles não creem, ainda esperam um Messias, porque não acreditam que a verdade já veio. A verdade sempre foi e sempre será combatida pela mentira. Sempre foi e sempre será combatida pela mentira. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo é fruto de um problema, como nós vimos ontem. Havia um grupo na igreja, dentro da igreja, espalhando mentiras. Tanto que, se você ler um pouquinho à frente, no verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passam a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles, a crença que eles espalham, corrói como um câncer, entre as quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e eles estão pervertendo a fé de alguns. Eles estão espalhando mentiras, contrariando a verdade. Se você lê os evangelhos, se você lê as cartas do Novo Testamento, você vai ver que a motivação da maioria delas era combater as mentiras que estavam se espalhando na igreja. Que esses homens sabiam que era verdade o que eles falavam, porque eles foram testemunhas oculares do que aconteceu. Eles estavam lá, eles viram Jesus ressuscitando, eles viram. Existe um homem, hoje nosso irmão em Cristo, mas antes um jornalista experiente, investigativo, norte-americano, chamado Lee Strobel. Lee Strobel era um ateu convicto. A esposa dele se converteu na igreja do pastor Bill Hybels, lá na Willow Creek, e ele ficou odiado pelo fato dela ter se convertido. Então ele resolveu utilizar toda a capacidade dele de jornalista investigativo para fazer uma pesquisa apurada nos meios mais sérios possíveis científicos e provar que Jesus não ressuscitou e que o cristianismo era uma mentira. E ele dedicou anos da sua vida procurando teses, teorias que pudessem comprovar que a Bíblia estava mentindo. Nessas andanças, ele falou com um dos editores de uma revista médica conceituadíssima nos Estados Unidos, sobre as contradições no que diz respeito à morte de Jesus do ponto de vista médico. Ele sentou com aquele homem, ele abordou vários pontos, e aquele médico elucidou todas as dúvidas que ele tinha relacionadas ao fato de Jesus ter morrido, porque uma das teses era que Jesus não tinha morrido, que ele tinha sofrido uma catalepsia, que ele tinha sido colocado lá e 3 dias depois tinha acordado. Era uma das teses. Aquele médico falou: não, isso é impossível, e provou cientificamente. Ele ficou com tanta raiva de ser exposto àquela verdade, que ele disse assim: mas também, você deve ser cristão, porque você está defendendo a morte desse homem. Ele falou: não, eu sou ateu, é porque eu não posso contrariar as evidências. Aquele homem buscou em todos os lugares, até que ele encontrou a verdade, e a verdade o transformou, e lhe trouxe vida, porque é isso que a verdade faz, ela traz vida. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta a Timóteo, ele era de uma seita das mais radicais do meio judaico, chamado os Salvadores. O apóstolo Paulo, com todo o seu zelo farisaico, ficou odiado quando um nazareno, alguém lá de Nazaré, se declarou Deus e falou que destruiria o templo e que o reergueria em 3 dias.
Ele ficou louco. Ele pediu cartas aos líderes farisaicos para que ele pudesse perseguir, colocar na prisão, julgar todo aquele que seguisse a seita do Nazareno, porque para ele aquilo era uma grande mentira, era uma heresia. Como é que pode alguém se declarar Deus? Paulo estava lá quando o apóstolo Estevão foi apedrejado até a morte por falar a verdade ao seu povo. A Bíblia não diz que Paulo jogou pedras em Estevão, mas diz que as roupas de Estevão estavam nos pés dele. Ele devia estar pertinho. Quando arrancaram as roupas de Estevão e o apedrejaram, tão somente porque ele falava a verdade. O apóstolo Paulo estava enganado. Sai de Jerusalém para Damasco, mas no caminho ele encontrou a verdade, e a verdade lhe deu vida, de tal forma que foi ele que escreveu esse texto aqui a Timóteo, dizendo: Timóteo, maneje bem a palavra da verdade, porque eu sei que é verdade, eu sei em quem eu tenho crido, disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu acreditei. Eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço aquele em quem eu acreditei, em quem eu creditei verdade. Ele é a verdade. É essa verdade que deve ser manejada pela igreja, que vai ser sempre combatido por mentiras. Mas o nosso papel enquanto crentes, o nosso papel enquanto igreja, é declarar ao mundo a verdade, para que o mundo tenha vida, e vida em abundância, que só vem através da verdade, para que o mundo seja retirado da mentira, retirado da morte, e levado até a vida, Jesus, até a verdade. E eu queria compilar aqui as verdades sobre as quais nós temos a responsabilidade de proclamar ao mundo. Essas verdades estão no Evangelho. A primeira verdade é que essa verdade, esse texto bíblico, essa palavra de Deus, ela é, como diz o pastor Ronaldo Lidório, supracultural, transtemporal. Ela é verdade para todos os lugares, ela é verdade para todos os tempos. Ela é verdade para qualquer criatura, qualquer homem. Ela é capaz de comunicar em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer tipo de gente. Pode ser no interior, pode ser nos altos redutos da academia humana. O apóstolo Paulo chega no Areópago, no meio daqueles filósofos, cita os filósofos atenienses, utiliza a cultura deles para lhes comunicar o Evangelho. Mas também foi a Filipos, no meio dos pobres, na Macedônia. O Evangelho é pregado em todo lugar. Sabe por quê? Porque a mentira, ela causa ignorância, ela tira a pessoa do caminho da verdade, e a ignorância, ela não respeita a classe social, mas também a verdade adentra em qualquer um desses campos. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós fomos servir em Luiz Correia, numa comunidade terapêutica, cuidar de uma comunidade terapêutica, e lá nós fomos conhecer alguns ministérios que trabalham nas ilhas do Piauí, chamado Ilhas Canárias, Passarinho Torto, é ali na região de Parnaíba. Você vai até o Porto de Santa Isabel, de lá você pega um barco, mais ou menos 50 minutos, você está nas ilhas. Tem gente nessas ilhas que nunca foi sequer em Parnaíba, nasceram lá, se criaram lá, e ficaram por lá a vida toda. Na época que nós estávamos lá, veio um grupo de doutores da USP, em São Paulo.
eles foram fazer algumas pesquisas naquela região, foram até as Ilhas Canárias. E uma das mulheres, que era uma doutora, começou a conversar com os pescadores lá das Ilhas Canárias. Ela ficou impressionada com a ignorância deles. Política. Ela disse: você sabe quem é o secretário de Educação de Parnaíba? Faço a mínima ideia, nunca nem fui em Parnaíba. Você sabe quem é o deputado fulano de tal? Não sei, aqui a gente não tem assim muito acesso a essas informações, não faço a mínima ideia de quem seja. E ela fez várias perguntas a nível político, aquele homem não sabia de nenhuma delas. Ela: meu Deus, como é que alguém pode viver alienado no Brasil num século desse? Aí o pescador falou assim: doutora, vem cá, deixa eu lhe mostrar aqui. Ele tinha chegado da pesca. Você conhece esse peixe aqui? Não. Mas esse aqui você conhece, não é possível, todo mundo conhece esse peixe aqui. Não. Manjuba, você não conhece manjuba, não? Manjubinha, nunca comeu manjubinha? Não, não sei o que é, não. Mas esse aqui não é possível, que a senhora não conhece. Esse aqui você conhece, não conhece? Não. Pois é, doutora, cada um com a sua ignorância, né? A verdade, ela descortina a mentira e a coloca numa situação ruim. A verdade, ela salva qualquer pessoa. Eu ouvi o testemunho de um pastor, amigo meu. Ele falou: rapaz, se converteu um homem lá na igreja, ele não sabe ler. Nós temos o costume de sempre que alguém se converte, dar uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia para ele. Ele só anda com essa Bíblia. Ele não sabe ler, mas ele ouve a palavra de Deus. E quando nós demos uma oportunidade a ele num PGM, ele disse: eu amo a palavra de Deus. Ela me transformou, ela me deu luz. Jesus é o meu Salvador. E ainda que eu não saiba ler essa palavra, eu cheiro ela, porque ela é a palavra de Deus e eu a amo. Porque a verdade de Deus descortinou a mentira daquele homem e o levou para a vida, sem precisar sequer saber ler. Porque a verdade de Deus não tem limite. É essa verdade, meus irmãos, que nós temos que proclamar. Fomos comissionados para isso. Em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo viria e que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, em todo lugar. Nós vimos a verdade, nós experimentamos a verdade, e essa verdade precisa ser comunicada. Nós somos os detentores dessa verdade, ela não pode ficar só conosco, e ela pode e deve ser falada para qualquer pessoa, qualquer uma, não importa o tipo de pessoas, não importa. Precisa ser comunicada. Ela precisa ser comunicada nos tribunais. Ela precisa ser comunicada nas empresas. Ela precisa ser comunicada nas escolas. Ela precisa ser comunicada nos condomínios fechados. Ela precisa ser comunicada em qualquer lugar. Mas a outra verdade é que o Evangelho, ele não é apenas a verdade. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Porque a mensagem bíblica, a verdade bíblica, ela é confrontadora, ela é transformadora, ela atinge o ser humano e transforma o ser humano em todos os níveis da sua existência. A verdade liberta a pessoa, transforma a pessoa, ela é o poder de Deus. O apóstolo Paulo dizia isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O termo utilizado no grego ali é dínamos, que origina a palavra dinamite. O Evangelho, ele é a dinamite de Deus, que faz com que a pessoa esqueça as suas mentiras e exploda todas elas e seja surgida agora para a verdade. Porque a gente acredita em qualquer mentira. Algum tempo atrás, quando eu me reconciliei com Deus e eu conheci a verdade, eu tinha um parceiro de caminhada nas drogas, no álcool, na loucura da prostituição. Ele era meu parceiro e eu me converti.
A primeira coisa que eu fiz foi levar o evangelho a ele. Levei o evangelho de Jesus, falei para ele a verdade de Jesus. Aí ele disse assim: rapaz, tu está enganado. Eu vou te dizer o que realmente acontece. Eu não ia te dizer não, porque eu não gosto nem de falar essas coisas para muita gente. Mas eu sei como é que as coisas acontecem. Ó, tu está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é ilusão. Nada disso aqui existe. Isso aqui é só uma projeção dos nossos sentimentos. Cada um de nós não vemos a mesma coisa. Nós olhamos para as coisas e nós projetamos as coisas de acordo com o que nós achamos que elas são. Elas se refletem. Nós não temos corpo, nós não temos olho, nós não somos aqui. A forma que eu estou te vendo não é a mesma forma que tu me vê. Eu já vi como nós realmente somos. Nós somos apenas cérebros. E a história da humanidade começou assim. Deus, ele plantou uns cérebros. Só que o cérebro se soltou da terra. Saiu doido, os outros também se soltaram, e eles ficaram se batendo um no outro. É por isso que tem as confusões, as brigas, é porque o cérebro fica se batendo um no outro. Aí tem o cérebro bom e o cérebro ruim. Tu, por exemplo, eu acho que tu é um cérebro bom. Eu ouvi essa história e disse: rapaz, tu fumou maconha estragada, não foi? Mas ele acreditava piamente nisso. Se alguém te contasse uma história dessa, o que é que você ia dizer? Bebeu. Está normal não. Mas e se alguém chegar para você e dizer: não se preocupe com a sua vida aqui, porque você vai morrer, mas você vai voltar, você vai reencarnar. E olha, cuidado, porque esse processo de reencarnação, ele começa dos insetos, depois ele vai para os animais, depois que vem para os seres humanos. Ou seja, não mate nenhuma mosca não, que você pode estar matando sua tia. Mas tem gente que acredita nisso. Enquanto a Bíblia, que é a verdade, diz o quê? O homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Essa é a verdade. Mas tem gente que prefere acreditar na mentira. E qual é o papel da igreja? Ensinar a verdade. Até que a vida chegue na pessoa, porque enquanto ela está afundada na mentira, ela está afundada na morte. É papel da igreja fazer isso, levar essa verdade adiante. E a verdade é expressa na verdade bíblica, no poder de Deus, na dinamite de Deus, que é a sua palavra. A verdade também é que o evangelho, que é a verdade, ele começa em Deus, e ele fala sobre a sua salvação, sobre a restauração da sua criação. O evangelho não é uma mensagem da igreja sobre Deus, irmãos. O evangelho, ele é a mensagem de Deus através da igreja. A verdade é dele. Foi ele quem nos entregou. A igreja não criou a verdade, não. É por isso que a igreja, ela tem a capacidade de estar em lugares diferentes, de formas diferentes, fazendo a mesma coisa. E muito do que nós temos é fruto das nossas próprias impressões pessoais, e às vezes até das nossas mentiras também. Mas nós não podemos deixar de crer nas verdades centrais. John Stott, um autor evangélico muito renomado, ele diz que nas coisas essenciais, todas as igrejas precisam ter unidade. Quais são as coisas essenciais? Deus é criador de todas as coisas, Ele é digno de louvor, Ele enviou Jesus para nos salvar, porque o homem não tem a capacidade de fazê-lo. Ele retornará. Haverá uma separação entre aqueles que temem e os que não temem. Tudo isso é verdade central. Agora, nas coisas periféricas, liberdade. Você vai ver pessoas proclamando a verdade de maneira diferente. Alguns proclamam a verdade pulando. Vai num culto da Assembleia de Deus para você ver que é fogo até umas horas. Já tem os batistas que dizem: já está quente demais em Teresina, não precisa mais de fogo, já tem fogo demais.
Aí se você for para um presbiteriano, aí você congelou. Eu falo assim, mas é brincando, são todos nossos irmãos em Cristo. Porque mesmo dentro das nossas diferenças, hoje nós vemos umas coisas que pareciam inimagináveis. Hoje nós temos igrejas pentecostais reformadas e temos presbiterianos pentecostais. Eu chamo de choque térmico, né? É o chamado choque térmico. Mas essas coisas são periféricas, elas não são verdades centrais. A nossa missão é proclamar a verdade central e, na liberdade que o Senhor nos deu, entender que cada corpo local vai se manifestar de uma forma. Outra verdade é que o pecado separa o homem de Deus. O homem está distanciado da graça e da salvação, mas o Evangelho, que é a verdade, convida o homem a compreender que está perdido, a se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante do Cristo, que é a verdade. É missão nossa comunicar isso, dizer para as pessoas: você está perdido se você não tem a Cristo. Isso não é um preconceito, isso é um conceito definido. Nós estamos perdidos sem Cristo. Sem Cristo, o nosso caminho está no caminho largo e não na porta estreita. Sem Cristo, estamos longe de Deus e longe de salvação, e portanto longe da vida. E o que colheremos do final da nossa existência será a morte. Mas em Cristo nós temos vida, é a verdade. Se o homem exposto ao Evangelho adentrar a essa verdade, ele será salvo. Paulo disse isso aos Romanos, categoricamente, no capítulo 9, versos 10 e 9. Se com tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, se no teu coração tu creres, acreditares nessa verdade, de que Ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque nenhum daqueles que o procuram serão confundidos, eles saberão que estão certos, porque é a verdade. Essa mensagem precisa ser proclamada pela igreja, parte nossa. A igreja, que verdadeiramente é uma comunidade de redimidos, originados em Deus e na sua salvação. Ela não foi criada, esta igreja, que o Senhor movimentou homens e mulheres de Deus, talvez missionários, para saírem dos seus confortos e virem até aqui, esse bairro, talvez ainda incipiente, e levar essa verdade. E há 41 anos essa igreja está fincada aqui, plantando a verdade. Ela foi feita baseada numa verdade maior do que nós. Maior do que nós. Uma igreja não é um grupo de lugar para agradar pessoas. Uma igreja é um lugar que reúne um grupo de pessoas em torno de uma verdade. O grande prejuízo que nós estamos tendo na fé é por falta de declaração da verdade. E há um grupo enorme de pessoas que estão acreditando na mentira. Eu tenho acompanhado alguns estudos sobre a igreja, e o censo do IBGE mostra que o grupo religioso que mais cresceu no Brasil na última década foram os chamados sem igreja, os desigrejados. É gente que diz assim: eu creio na verdade, mas eu creio que eu não preciso da igreja para viver essa verdade. Eu posso viver lá na minha casa sozinho. Eu já conversei com irmãos assim, que um dia estiveram numa igreja, que um dia estiveram lá, mas se desiludiram com algum aspecto da igreja e disseram: não, agora eu não preciso mais da igreja. Algumas décadas atrás, nós chamávamos pessoas como essa de desviados. Fulano está desviado, ele está fora da comunhão da igreja. O linguajar que a gente utilizava era assim: a igreja é um braseiro, cheio de brasa. Se uma brasa é tirada do braseiro, ela vai esfriar. Ela precisa estar no braseiro, que é a igreja,
para ela poder ficar firme, para ela poder ficar viva. Ela se afasta da igreja, ela esfria. Mas hoje, a pessoa não congrega, ela não cumpre a palavra de Deus e ela se sente crente. Meus irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa. Nós fomos evangelizar numa cidade do Piauí, que tem uma história incrível. A igreja principal da cidade é a Igreja Batista. Ela começou com a Igreja Batista. São gerações e gerações de crentes batistas ali naquela cidade. Nós fomos até lá fazer um projeto evangelístico, convidar as pessoas para o culto. Aí chegamos numa família, conversamos com ela e tal, convidamos para o culto. Onde é o culto? É na Igreja Batista. Aí disse, eu sou crente batista. Então você vai para o culto hoje à noite. Não, eu só vou no culto no Natal, no Réveillon. Eu sou batista não praticante. Batista não praticante. Que mentira do inferno é essa aí? Eu sou batista culturalmente. Minha família é batista, todo mundo é batista. Mentira do capeta, irmãos. Não existe crente não praticante. Crente não praticante. Nós temos que proclamar essa verdade, não proclamando a placa de uma instituição, mas proclamando a verdade descortinada. E por fim, meus irmãos, a missão maior de manejar a verdade de Deus é glorificar e trazer glórias ao seu nome. E para trazer glória ao nome de Deus, a igreja precisa se desglorificar. Ela precisa entender que a verdade que ela detém não é dela, e não pode ser para trazer louvor a ela. Porque senão nós vamos comunicar a igreja e não comunicar Jesus, que é a verdade. E pense, meus irmãos, compreenda bem o que eu vou falar. A pior propaganda do evangelho é falar da igreja. É falar da igreja. Porque a igreja é feita de gente. A igreja tem problema, ela sempre terá problema. O problema não é o problema já é previsível, porque nós somos pessoas pecadoras andando juntas. Vai ter problema. O problema é como nós tratamos os problemas. A orientação bíblica é como nós devemos tratar os problemas quando estamos juntos, vivendo em unidade apesar das nossas diferenças. Mas se nós chegarmos para uma pessoa que não é cristã, com uma mensagem que, se ele vier para a nossa igreja, porque a nossa igreja que é boa, a nossa igreja a música é boa, a nossa igreja a pregação é boa, é a nossa igreja, venha para esse grupo de pessoas maravilhosas que estão aqui prontas para te receber. A pessoa vai se frustrar, porque ela vai chegar na igreja. Cadê a igreja que me disseram que era? Me disseram que a igreja era um lugar maravilhoso, cheio de gente boa. A minha esposa se converteu aos 16 anos. A primeira vez que ela foi na igreja, ela chegou. As igrejas tinham bancos de madeira nessa época, né? A igreja batista era de igreja com banco de madeira. Aí tinha um banco de madeira. Ela disse que tinha várias pessoas sentadas, tinha uma Bíblia assim. E ela chegou, afastou um pouquinho a Bíblia, botou e sentou. Chegou uma irmã dessa largura. Quem tirou essa Bíblia daí? Ela disse, não, eu afastei aí. Eu botei essa Bíblia aí, eu quero essa Bíblia bem aí. Aí ela, vou abrir o braço aqui para essa mulher não me engolir. Ela sentou caladinha, ouviu o evangelho, depois aceitou Jesus. Poucos meses a irmã estava lá. Querida, tudo bem, querida? Querida, tu quase me engole no dia que eu cheguei aqui. Querida. Graças a Deus, ela não foi lá para encontrar uma igreja, ela foi para lá para encontrar a verdade de Jesus. Foi isso que ela foi lá encontrar. E foi isso que ela encontrou, e ela foi impactada e transformada pela verdade de Jesus. Por isso que ela é crente até hoje. Mas se dependesse da mensagem que a igreja transmitiu para ela sobre a igreja, ela não estaria na igreja.
Não tenha medo de pregar o evangelho de Jesus. Por isso os pequenos grupos multiplicadores, eles são ferramentas incríveis para você falar a verdade, porque você é quem você é de verdade em casa. Em casa você é quem você é de verdade. Quando chega alguém, a gente dá uma passada lá e arruma tudo para a pessoa não ver a bagunça. Eu sou pastor, visito pessoas constantemente. A primeira coisa que eu ouço é assim: pastor, não repara a bagunça. E eu sempre digo: só não vou reparar se não tiver. Se tiver, eu vou olhar tudo. A nossa mensagem, irmãos, que nós devemos manejar bem, é a verdade de quem é Jesus e o que Ele fez pelo homem. É uma verdade clara, é uma verdade entendível. O ser humano sem Jesus, ele é pecador, ele está perdido, ele está afundado em mentira, mas se ele foi exposto à verdade, e ele se entregar a essa verdade, e ele crê nessa verdade, ele se tornará um filho de Deus, agora testemunha da verdade. É uma mensagem simples, e é essa mensagem que a gente tem que proclamar. Não é quem nós somos, é quem Ele é. É a verdade de Jesus que transforma. Nessa noite, nós falamos da grande verdade de todas as coisas. A inscrição maravilhosa, o texto registrado, eterno, que deixa eu lhe dizer uma verdade: nunca deixará de existir. Céus e terra passarão, mas a tua palavra, a verdade, ela está escrita no coração dos homens, ela está escrita na Bíblia, ela está escrita no universo, e ela nunca será apagada, porque quem a escreveu foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Você nessa noite foi exposto a essa verdade. E eu queria dizer para você, eu não sei qual é o seu conceito sobre Deus. Eu já vi os conceitos mais malucos possíveis sobre Deus. Mas o fato é que a verdade de Deus está em Jesus. E Jesus explicou essa verdade de forma simples. Ele utilizou milho, utilizou mostarda, utilizou campos, utilizou tesouros. Ele te utilizou coisas do dia a dia para que as pessoas pudessem entender. Quando uma verdade é posta, ela só exige uma coisa de você: que você creia nela. Assim também, como uma mentira é posta, e você escolher acreditar na mentira. Mas a verdade é que Jesus pode salvar a sua vida nessa noite. E Ele pode te dar vida em abundância. A vida que um dia eu, um jovem teresinense, que passou por várias religiões, catolicismo, espiritismo, buscando resposta numa religião, um dia foi convidado por um grupo de amigos de trabalho para ir num culto evangélico. E naquele dia o texto pregado foi: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, parecem ser verdade, mas o final deles é a morte. E a mensagem do pastor na Assembleia de Deus Betesda, no bairro Parangaba, em Fortaleza, foi bem simples. O ser humano busca respostas, mas ele não vai encontrar respostas certas, porque a resposta certa só vem da boca do Senhor, fora dele não há. Você pode buscar religião, a religião não vai te salvar. Você pode buscar tentar aprimorar o seu caráter, treinar a sua índole, adestrar a sua moral, mas isso não vai lhe trazer salvação, porque você não é capaz de ser bom o suficiente para estar do lado de Deus. Só existe um caminho, é a única escolha, é Jesus, é o caminho, verdade e vida. E naquela noite, as minhas pernas tremiam mais do que vara de bambu, e o pastor fez um convite: se você nessa noite creu no Evangelho, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Naquela noite eu não consegui sair do lugar, eu estava paralisado, porque eu sabia que tudo aquilo era verdade. E foi naquela noite que, na volta do carro,
eu chamei os meus amigos e disse: sabe aquilo que o pastor falou? Eu quero fazer. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é a verdade. Eu encontrei a verdade. Eu estou livre de todas as minhas dúvidas. Eu agora sou um homem de fé. Baixa essa cabeça agora, igreja. Eu quero orar por você. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre Jesus. Mas a verdade simples que você deve focar nessa noite é que Jesus é a verdade que pode transformar a tua vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta: há alguém nessa noite que quer abandonar as mentiras que viveu até hoje e abraçar essa verdade, reconhecendo Jesus como o único autor suficiente da sua salvação? Há alguém nessa noite que deseja levantar a sua mão e dizer: eu quero viver essa verdade? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém nessa noite que deseja declarar isso? Você está tendo uma oportunidade de abraçar a verdade. Há alguém, mais alguém nessa noite que deseja abraçar essa verdade, esquecer as mentiras? Há mais alguém nessa noite que deseja fazer isso? É uma oportunidade. Nós não vamos insistir nisso, porque a escolha ela é sua. E eu espero em Cristo que você tenha a oportunidade de ser exposto a essa verdade mais vezes. E eu quero clamar pela igreja do Senhor nesse momento, para que o Senhor abençoe a vida desse homem. E enquanto nós oramos por ele, você também pode vir até aqui e abraçar essa verdade. Esses dias nós passamos um milagre extraordinário na nossa igreja, nesses últimos meses. A irmã Terezinha Francisca orou 35 anos pelo seu marido, 35 anos, e numa oração e uma pregação, aquele homem um dia levantou a mão e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu fui lá e perguntei para ele: o que te levou depois de tanto tempo a fazer isso? Eu não consigo mais me esconder da verdade. Fica de pé, igreja, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é a verdade, e a verdade continua transformando corações. Que essa igreja, no nome de Jesus, ela proclame essa verdade ao mundo, ela declare essa verdade ao mundo, ela espalhe essa verdade ao mundo, ela seja testemunha dessa verdade ao mundo, ela maneje bem essa palavra da verdade. Abençoa para que mais 40 anos venham de proclamação, e depois mais 40 anos, e até enquanto o Senhor permitir, essa igreja esteja em Riste pregando a verdade do Evangelho sem se afastar dela. Eu glorifico ao Senhor pela vida desse homem, Pai. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor descortine a verdade diante dos seus olhos, e ele tenha a sua vida transformada por Cristo Jesus. Nós glorificamos o teu nome, porque a verdade mais uma vez se sobrepôs à mentira, e o fazemos em nome de Cristo, a verdade suprema, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Glorificado seja o nome do Senhor.